Olá, crianças do quarto ano. Espero que vocês estejam bem, tá? Deixa eu colocar aqui do início, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de ciências, a nossa sétima aula do capítulo 2. Nós vamos dar continuidade, fazer as correções, né? Conversar um pouquinho sobre a atividade, tá certo? Então, gente, vamos lá? Olha só, a atividade da página 159, tá? Olha só, a primeira questão fala o seguinte, né? Sobre o descarte de resíduos, observe a região onde você mora e realize uma pequena pesquisa, né? Com os familiares e vizinhos para responder as seguintes perguntas. Então, há resíduos descartados na rua, né? E se sim, esses resíduos são orgânicos? Aqui nós temos, né? Aí eu coloquei essa observação que é para você saber, para, né, saber o que é que você pode falar, né? Se caso tenha realmente materiais, né, orgânicos, né, que é resíduos orgânicos, né, que normalmente tem, então você vai dizer o quê? Sim, normalmente resíduos descartados na rua não são orgânicos, né? Mas se a sua tiver orgânico, você coloca. Se tiver mais orgânico, tá? Segunda questão. Os resíduos orgânicos são reaproveitados para fazer adubo ou vermicompostagem? Aí você responde, pessoal, tá? Terceira questão. Aliás, todas essas, pessoal, são pessoal, tá bom? Já tá orientando, explicando e tudo, tá? Então, como é feito o descarte de resíduos na sua cidade? O resíduo é descartado em lixão, a céu aberto ou em um aterro sanitário. Aí a sugestão do livro é o seguinte: se a pesquisa, né, foi feito e como é feito o descarte de lixo em sua cidade, se você responder desse jeito, que normalmente ocorrem em aterros sanitários, né? Aí você vai ver, né, como é que é, se você vai colocar essa, se você vai colocar que tem os lixões a céu aberto, tá bom? Quarta questão. Vamos dar um recado para a comunidade? Reúna-se com os colegas. Olha, gente, aqui não pode, a gente não pode fazer essa atividade reunido com os colegas, né? Vocês sabem, tá? Então, o que é que vocês podem fazer? Se reúnam com o papai, com a mamãe, com a titia, com a vovó, né? Com o próprio irmãozinho, tá? E comentem com ele que vocês estão estudando, que vocês estudaram sobre tipos de resíduos orgânicos, né? Inorgânicos, falaram das compostagens, né? Falaram de decomposição. Então, vocês vão explicar para eles e vocês irão fazer um cartaz, só que não seria em sala de aula um cartaz, mas você pode fazer no seu caderno de cartografia. Ah, tia, o que é o caderno de cartografia, hein? É o caderno de desenho, tá bom? Então, você faz a sua colagem lá e escreve o que está sendo pedido nessa questão, tá? E aí vocês vão mandar para mim, para o canal que o professor Eduardo disponibilizou para que os alunos mandassem, né, as fotos das atividades que vocês estão fazendo, realmente fazendo, ok? Que ela também vai ter nota, né? Vocês sabem porque ele já mandou o comunicado explicando e mandou também um vídeo, né? Um tutorial, não é? Explicando. Pois então, vamos continuar aqui as nossas explicações. Então, olha só. Cartaz com a imagem, informação sobre como aproveitar os resíduos orgânicos. Então, você vai fazer esse cartaz, né? No caso, no caderno de cartografia, bonitinho, tá? Como é que ocorre, né? Esse descartes, né? Como é descartados, tá bom? Certo? Vamos passar. Olha só. Na mão na massa, na página
160. Nós temos aí exercício, continuação de exercício, né? Temos tipos de frutas, aí temos o que? Como está pedido aí a primeira pergunta, né? O que a imagem está mostrando? Está mostrando 2 laranjas e um limão em decomposição. A letra B, né? O que é que pergunta a letra B? Letra B, é possível observar quais organismos nos alimentos, né? É possível observar o quê? Muitos fungos, não é? Muito bem. A letra C, quais outros organismos podem estar presentes, mas não podemos observar? Então, a gente não pode ver assim, olho nu, né? Que são o quê? As bactérias, né? Provavelmente há bactérias que não podemos ver, aliás, ser, né? Observadas a olho nu, certo? Olha só, gente, ainda na página, agora na página 161, nós temos aí para que você associe D para decompositor de matéria orgânica e A para alvo dos decompositores, tá bom? Então, a letra A, nós temos fruta, ela é alvo dos decompositores. Nós temos fungos, D, decompositor de matéria orgânica. Nós temos a D, que é a minhoca, né? Então, ele é decompositor de matéria orgânica. Animal morto, a letra A, né? É alvo dos decompositores. A letra, assim, bactérias é o quê? D, que é o decompositor de matéria orgânica, certo? E a terceira questão, o que faz os resíduos orgânicos se decompor? Então, o que acontece, pessoal? A ação dos organismos decompositores, né, que se alimentam da matéria orgânica, né, sendo assim, em decomposição, né, assim, a abertura desses tecidos é bastante alterada, certo? Vamos passar para a próxima. Olha só. Já na próxima página, que ainda estamos na página 161, temos o seguinte: qual a importância da reciclagem da matéria orgânica para o ambiente? Né? Ela permite a disponibilização de nutrientes para que sejam aproveitados novamente por outros seres vivos, certo? Nós temos agora a quinta questão. Imagine que um restaurante, na sua cidade descarte grande quantidade de resíduo orgânico, tá? O que poderia ser feito para aproveitar melhor os resíduos orgânicos descartados? Então, aí está a questão, a resposta, né? O ideal seria que o resíduo orgânico descartados, né, fossem aproveitados em composteiras. Assim os nutrientes dessa matéria orgânica, né, poderiam ser reaproveitadas, né, ou reaproveitados, tá? Ou seja, os resíduos poderiam ser usados, né, como adubo em solo de hortas e plantações, certo? Olha só, aqui nós temos a sexta questão na página 161, o seguinte: um fazendeiro quer construir um pomar na sua fazenda. Antes, ele quer deixar o solo fértil para a plantação. Que conselhos você daria ou poderia dar a ele? Olha só. Uma das possibilidades é a introdução de minhocas no solo, pois esses animais produzem humus que deixam o solo mais fértil. Então, as minhocas, eles produzem o humus, né, que ajudam, né, o solo a ficar mais fértil, tá?
Olha só, gente, nós falamos sobre decomposição, falamos sobre os decompositores, não foi? Falamos sobre os resíduos orgânicos e os inorgânicos também, nos capítulos anteriores. E agora nós vamos dar continuidade no nosso livro, que é o novo capítulo, que é o capítulo 3, tá? Misturas. Então, vocês estão vendo aí no armário, né, que tem um tipo de mistura, que é o feijão. E embaixo nós temos o café, né? E temos aí o suco de laranja. São misturas também, certo? Olha só, como imagina a cozinha, né? Como a imagem da cozinha, podemos reconhecer, né, alguns alimentos. Quais os alimentos, né, que vocês observaram? Então, nós observamos, que eu mostrei para vocês, né, o saco de feijão, né? E temos aquelas ervinhas dentro do jarrinho, que são ervas que colocam no alimento para ficar mais gostoso, aqui, ó, bem no cantinho, ou cheiroso, né? Temos também as misturas do suco de laranja e do café, certo? Vamos lá, na continuidade. Olha só. Misturando e separando substâncias. No nosso dia a dia, há muitos exemplos de misturas, certo? Na abertura do capítulo, são mostrados alguns exemplos como o ar, os alimentos, o sal e o suco de frutas. Essas misturas acontecem quando juntamos duas ou mais substâncias. No caso aí, né, foi o suco que é o suco de fruta, né? Aí o que é que nós podemos fazer com o suco de fruta? Podemos colocar o que para fazer o suco de fruta, né? Então as misturas são três, né? Que é a água, a polpa da fruta, no caso aí é o morango, e nós temos o açúcar, certo? Então vamos passar aqui. Olha só, aqui embaixo fala o seguinte, na página 163, né? Aqui embaixo tem o seguinte, olha só. Você acha que depois de pronto o suco de fruta é fácil retirar uma das substâncias com o açúcar? Podemos diferenciar o que é água e o que é polpa de fruta somente olhando o suco, né? Então aí umas perguntas, né, que você tem que pensar a gente também. Então, muitas das misturas que existem podem ser separadas, né? Algumas com facilidades e outras nem tanto. Aqui, gente, nós temos eu cientista, tá? Esse eu cientista, nós temos aí o que é que você pode fazer, né? Em casa, tá? Nós temos aí o que é que você vai precisar de copo transparentes, etiquetas, água e 2 colheres de areia limpa. Nós temos 2 colheres de açúcar, 1 colher de suco ou, né, o pó do suco, certo? E nós temos aí 4 colheres de óleo, tá? Então, coloque cada uma das substâncias, a areia, a açúcar, o suco e o óleo, em um copo de transparente, né? Diferente. Coloque cada uma das substâncias, a areia, o açúcar, o suco e o óleo em um dos copos diferentes. Depois, indique com a etiqueta, você vai pegar um pedacinho da etiqueta e vai colocar o nome, tá? Qual a substância colocada naquele copo? Se for o açúcar, aí você bota o nome açúcar, tá? Você vai identificando, tá bom? Complete. Desculpa, pessoal. Complete, né? Agora vamos ver aqui, né? Complete os copos com água, misture bem e aguarde 10 minutos. Certo? Observe como ficou cada copo, converse, né, com os colegas e realize as seguintes atividades. Então, você vai conversar com o papai, com a mamãe, com o tio, com o irmão, tá? E quando a gente voltar também, né, com as aulas presenciais, né, pessoal?
Então, como ficariam as misturas? Represente-as por meio de desenho nos quadrados a seguir, que é essa questão que eu estou falando. Então, gente, você vai mostrar, né, desenhar a água com areia, a água com açúcar, a água mais o suco em pó e a água mais o óleo, tá bom? E a segunda questão, em quais misturas podemos distinguir a água da substância, né, das substâncias misturadas? Olha só, tem um pouquinho do texto e tem só mais uma resposta para a gente dar continuidade, né, nas próximas aulas, tá bom? Então aí nós temos, como você viu na passagem, na página de abertura e na seção Eu Cientista, diversas substâncias podem ser misturadas, muito bem. Essa substância pode ser heterogênea, né, quando possui mais de um elemento identificável, ou seja, podemos identificar as substâncias que foram misturadas, não é? Pronto. Por exemplo, quando misturamos água e areia, ou água e óleo, ou, água e óleo, e podem ser homogêneas, né? Quando possui a mesma aparência em toda a sua extensão, no caso como suco ou como um copo com água e açúcar. E aí, gente, olha só, com a mão na massa nós vamos colocar se é heterogêneo ou se é homogêneo, tá? Então, pedaços de fruta, heterogêneo. Essa sopinha, né, que deve estar uma delícia, homogêneo. Nós temos o achocolatado, ele é o que? Homogêneo, né? E temos também, né, heterogênea, no caso aí, o último desenho, certo? E aqui, gente, nós ficamos com as nossas explicações até as nossas próximas aulas, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus, né? Se cuidem até as próximas aulas. Tchau, tchau.